A deputada Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo, coleta assinaturas para um projeto de tarifa zero para o transporte público. A deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, já recolheu 32 assinaturas em apoio a uma proposta de emenda à Constituição de sua autoria que busca garantir a isenção da tarifa em transportes coletivos de todo o Brasil. Ao todo, são necessários 171 signatários para que a proposta seja apreciada pela Câmara dos Deputados. A parlamentar propõe a criação de um sistema de transporte público universal e sem cobrança ao usuário, aos moldes do que já ocorre com o SUS. Ele seria custeado por meio de uma contribuição paga por empregadores e por proprietários de veículos automotores que fazem uso das vias das cidades. A PEC da tarifa zero, como foi apelidada pelo mandato da deputada, foi formulada em conjunto com entidades como a Associação Nacional de Transportes Públicos, o Movimento Passe Livre e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo também teria contribuído, segundo a parlamentar. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, aumentou o valor do cachê de artistas solos integrantes da Lei Rouanet. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Conhecida como Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura foi criada em 1991. Ela autoriza produtores a buscarem investimento privado para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido no imposto de renda. O ex-presidente Jair Bolsonaro reduziu o valor recebido pelos artistas em fevereiro de 2022. No caso de artistas solos, por exemplo, o limite por apresentação caiu de até R$ 45 mil para até R$ 3.000 e o de empresas de 10 milhões para 6 milhões. Com a nova decisão, publicada nesta terça-feira, o limite para a previsão de pagamentos de cachês artísticos passam a ser R$ 25 mil por apresentação para artista solista e modelo, antes era de R$ 3 mil. R$ 5 mil por apresentação de músico, que antes era de R$ 2,25 mil. R$ 25 mil para o maestro ou regente, no caso de orquestra, o que antes era de R$ 15 mil. Há ainda a possibilidade de solicitar valores maiores que os determinados, que deverão ser aprovados pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. A comissão foi suspensa durante o governo Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para uma visita ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Sem data definida para o encontro, Tarcísio garantiu que o ex-presidente aceitará o convite e afirmou que receberá Bolsonaro de braços abertos quando fizer a visita a São Paulo. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, ocupando o cargo com uma das maiores bandeiras da campanha eleitoral pela disputa ao governo de São Paulo no ano passado. O governador negou qualquer aresta a ser aparada com o presidente e disse ser muito grato a Bolsonaro por tê-lo apoiado e o ajudado a divulgar seu trabalho como ministro. As declarações foram após a apresentação do balanço feito por Tarcísio sobre os primeiros 100 dias de trabalho de seu governo paulista na segunda-feira. 3 alunos ficaram feridos após um ataque na manhã desta terça-feira num colégio estadual de Santa Teresa de Goiás, segundo informou a Polícia Militar daquele estado. Um ataque a um colégio estadual do município de Santa Teresa de Goiás, em Goiás, na manhã desta terça-feira, deixou 3 alunas feridas. Segundo nota do governo do estado, o suspeito de 13 anos foi apreendido. A arma do atentado foi uma faca. O estudante foi detido por uma professora que não se feriu durante a contenção. De acordo com o comunicado, o adolescente não tem histórico de violência junto à comunidade escolar. Apesar das facadas, as alunas feridas tiveram ferimentos leves, receberam atendimento médico e uma delas já está em casa com a família. Não foram especificados os tipos de lesões. Uma professora de 43 anos de idade tirou a roupa dentro de um supermercado em Curitiba, Paraná, em protesto contra o racismo. O ato aconteceu no último fim de semana dentro deste atacadão.
A mulher fazia compras quando percebeu que estava sendo perseguida por seguranças do local. A professora Isabel Oliveira, de 43 anos, tirou a roupa dentro de um supermercado em Curitiba, Paraná, em protesto ao racismo. A ação aconteceu no último sábado no supermercado Carrefour. Isabel fazia compras quando relata que estava sendo perseguida por seguranças do estabelecimento por mais de 30 minutos. Pelas redes sociais, ela chora ao lembrar da situação e afirma que foi tratada, abre aspas, como uma marginal, fecha aspas. Sonora. Eu odeio fazer isso, mas eu preciso fazer uma denúncia. Eu acabei de sair do Atacadão agora, depois de ter feito... Eu fui tratada como se eu fosse uma marginal. Eu fiquei sendo seguida pelo segurança dentro do mercado por mais de meia hora. Isso não pode ser normal. E eu aguardei, esperei observar se realmente ele estava me seguindo. E aí eu perguntei para ele se eu estava oferecendo algum risco para a loja, porque eu tinha notado que desde a hora que eu entrei ele estava andando atrás de mim no mercado. E aí ele virou as costas e disse que não, que ele estava ali cuidando do setor, era a função dele. A professora ainda disse que, após se sentir coagida, fez um escândalo na loja e até chegou a ligar na delegacia para relatar o caso. Mas os policiais falaram que, se o estabelecimento permitiu que ela fizesse compras no local, os atos dos agentes não poderiam ser enquadrados como racismo. Aí eu tive que fazer um escândalo no meio da loja, como se eu fosse uma imbecil retardada, gritando no meio da loja, pedindo para ser tratada com dignidade. E aí eu liguei na delegacia, eles disseram que... Perguntaram se eu tinha sido... se tinham se recusado a me atender. Alguma coisa que se caracterizasse como racismo, mas porque nada aconteceu. Só andar na loja atrás de mim, ele estava só cumprindo o papel dele. Horas depois, Isabel voltou ao supermercado e andou de roupas íntimas pelos corredores do estabelecimento para protestar contra o racismo. Em seu corpo havia a pergunta: sou uma ameaça? Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que apurou o caso, ouvindo os funcionários e analisando as imagens de câmeras de segurança, e não identificou indícios de abordagem indevida. O grupo ainda destacou que a supervisão e a gerência da loja se colocaram à disposição para ouvi-la e oferecer o devido acolhimento no momento do ocorrido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião ministerial para celebrar os 100 dias de governo, comentou sobre o caso e destacou que o Carrefour cometeu mais um crime de racismo. O Carrefour cometeu mais um crime de racismo. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo. Não tem que fazer isso nem no país de origem, nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Uma mulher bateu num entregador no Rio de Janeiro e chegou a usar uma coleira durante as agressões. A ex-atleta de vôlei nutricionista Sandra Matias Correia de Sá é suspeita de injúria por preconceito e lesão corporal por xingar e bater em entregadores de uma loja em São Conrado, na zona sul do Rio. Depois de puxar a camisa e dar socos no entregador Max Ângelo dos Santos, Sandra pega a guia da coleira do cachorro e dá uma chicotada nas costas dele. Segundo a PM, ela teria ficado incomodada com os entregadores que estariam andando de motocicleta sob a calçada. Além da agressão, ela também teria dito que seu bairro não era uma favela e que por ali o IPTU é muito alto para gente como os entregadores circularem. O caso é investigado pela Delegacia da Gávea, na mesma região. Isso aí. Bem, depois do intervalo, após sofrer goleada na final do Campeonato Carioca, Flamengo anuncia a demissão do técnico Vitor Pereira. Secretário-geral das Nações Unidas pede apoio internacional para a Somália. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.